Você que trouxe sua Bíblia, abre aí no Evangelho de Mateus, o capítulo 4, verso 12 em diante. E assim, irmão, nós vamos dando sequência à nossa exposição do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 4, versículo 12. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome. Tá bom, né? Glória a Deus. O menino já está dominando ali, irmão. Irmãos, você pode, fique sobre os seus pés para nós fazermos a leitura. Mateus 4, verso 12 em diante diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região em sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Podemos assentar. Irmãos, essa semana lá na empresa, o pessoal está mexendo com obra, lá está um poeirão. Aí eu tenho alergia a poeira, você acredita, irmão? É uma bênção, né? Aí eu brinquei com eles: sair da roça, da poeira, e vocês me jogam na poeira dessa, misericórdia. A garganta está um pouco ruim, mas nós vamos rompendo em nome de Jesus. Irmãos, dando sequência, nós vimos no domingo passado que Jesus, logo depois de ter sido batizado, ele foi para o deserto para ser provado pelo diabo. Nós vimos que quem levou Jesus foi o Espírito de Deus. Tem momentos na nossa vida que o próprio Deus nos conduz para as provações. Veja bem, não somos tentados por Deus, porque Deus não tenta ninguém, mas Ele permite que nós sejamos provados. Para quê? Para que a nossa fé seja testada. E uma vez, irmãos, que a nossa fé é provada, uma vez que nós passamos no teste, nós somos fortalecidos no Senhor. Agora a palavra de Deus vai dizer, irmãos, que Jesus, ele, ouvindo que João Batista tinha sido preso, ele se retira para outro lugar. Entenda bem, Mateus, ele não está escrevendo em sequência. O período de Jesus no deserto até esse acontecimento, irmãos, leva algum tempo. Algumas coisas acontecem. Que coisas são essas? Primeiro, a popularidade de Jesus começa a crescer. Nós vamos ver isso, irmãos, lá no Evangelho de João, no finalzinho do capítulo 3 e o começo do capítulo 4. Nós vamos ver que a popularidade de Jesus começa a crescer. Nós vamos ver, irmãos, que os discípulos de João, aqueles que vinham até João Batista, começam a ir até Jesus. Ao ponto, irmãos, dos discípulos de João chegar e falar: Senhor, aquele homem que o Senhor falou, as multidões estão indo até ele. E João Batista fala para ele: olha, importa que ele cresça, que eu diminua cada vez mais. Irmãos, os líderes religiosos daquela época, daquela religião, estavam primeiro com ciúme de João Batista, porque ele atraía para si a multidão. E ele pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Com o crescimento da popularidade de Jesus, eles passaram a ter ciúme de Jesus, passaram a ter inveja de Jesus, e começaram a haver uma rincha entre eles. Irmãos, para Jesus não entrar em embate desnecessário, fora de hora, a palavra de Deus fala que ele se retira. Nós vimos que João Batista é preso. Nós vamos ver mais para frente por que ele é preso. Porque, irmãos, ele denuncia o pecado de Herodes. Herodes dormia com a mulher de seu irmão, e ele fala: não te é lícito tomá-la.
Isso é pecado diante de Deus. E por causa desse confronto, João Batista ele é preso. Uma vez que ele está preso, a palavra de Deus vai falar aqui no verso 12, que Jesus se retira para a Galileia. Irmãos, e algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro, João Batista, que era o precursor, ele pregava o Evangelho de Deus. Hoje eu coloquei pela manhã, irmãos, nos status do WhatsApp, eu falei, olha, o Evangelho de Deus, ele não amassageia o seu ego, mas ele confronta para mudar o nosso caráter. O Evangelho verdadeiro, irmãos, não é aquele que vai falar que você está certo em tudo, e que você é bom em tudo, e que você pode, que você é capaz, nada disso. O Evangelho verdadeiro, ele vai dizer, olha, você não pode, é por isso que você precisa de Cristo. Você não tem força, é por isso que você precisa de Cristo. Você é pecador, é por isso que você precisa de Cristo. Esse é o Evangelho de verdade, ele confronta a nossa vida. Irmãos, e é isso que João faz com Herodes, e por causa disso ele é preso. Jesus então ele se retira para a Galileia, irmãos, para evitar confronto desnecessário. Não porque Jesus estava com medo, mas porque ainda não era a hora. Ele tinha que cumprir o propósito do Pai. Irmãos, Jesus não tinha medo. Jesus, uma vez, ele olha lá na frente, ele olha para esses mesmos líderes religiosos e fala, olha, vocês são do diabo, porque se vocês fossem de Deus, ouviriam a minha voz. O pai de vocês é o diabo, porque ele mente e fala mentiras. Assim são vocês. Irmãos, Jesus não tinha medo deles, pelo contrário, Jesus ele tinha coragem, mas ele tinha que cumprir o propósito de Deus. Ainda não era a hora, ainda não era a hora do confronto. Então ele se retira para a Galileia, e aqui, irmão, nós vamos ver no verso 13, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Irmãos, aquele lugar, ele era um lugar estratégico para onde Jesus foi. Primeiro, ali haviam várias cidadezinhas, vários vilarejos, e aquele lugar tinha uma população enorme. Então Jesus vai para ali para quê? Para que mais pessoas pudessem ouvir o seu Evangelho. Segundo, irmãos, aquele lugar era estratégico, porque aquele lugar era o caminho, a entrada dos gentios. É por isso que o profeta fala que caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Eles tinham que passar por ali para ir para vários lugares. Aquele lugar era como se fosse um centro comercial, era como se fosse, irmãos, um centro marítimo, onde as pessoas embarcavam ali para ir para vários outros lugares. E é ali naquele lugar onde Jesus, ele agora vai montar a sua sede. Ele vai ficar ali, irmãos, a maior parte da sua vida. Ali ele vai fazer curas, ali ele vai pregar o Evangelho. Ali, irmãos, ele vai reunir os seus primeiros discípulos. E Jesus agora está naquele lugar para pregar para aquele povo que é chegado o reino de Deus. É interessante, irmãos, que Mateus vai dizer, se cumpriu a profecia. Por quê? Porque Mateus está escrevendo para os judeus, e ele está falando, esse Jesus cumpre todas as profecias. E ele mostra o tempo todo, irmãos, que Jesus era o Messias prometido. E ele vai dizer, olha, que quando Jesus chega ali, ele traz luz para um povo que vivia em trevas. Aquele povo, irmãos, ele tinha algumas dificuldades. Primeiro, eles eram cercados, irmãos, por outras nações pagãs. Então eles eram rodeados por falsos ensinos, por falsos deuses. E aquele povo, irmãos, era misturado. Eles não serviam apenas a Deus, eles serviam a Deus, mas serviam também a várias outras coisas. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe qual que é o maior problema que o mundo tem com a fé cristã? O maior problema não é que você serve a Deus, o problema é que você serve só a Deus. Esse é o problema.
Irmãos, o problema que o mundo tem conosco não é que nós servimos a Deus. O problema é que nós servimos só a Deus. Se nós servíssemos a Deus e outras coisas, não teria problema nenhum. Sempre foi assim na história, irmãos. Se você servisse a Deus, mas também servisse o mundo, não ia ter problema. Se você servisse a Deus, mas também servisse o governo, não ia ter problema. Se você servisse a Deus, mas servisse qualquer outra entidade, como estão querendo dizer por aí, todas as religiões te levam a Deus, irmãos, isso é mentira. Jesus disse que Ele é o caminho, não um caminho, mas o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida, é o único que pode nos levar a Deus. De modo que qualquer outro caminho te leva a qualquer outro lugar, menos a Deus. Esse sempre foi o problema. Naquela época não era diferente, irmãos. O paganismo, ele exigia a adoração de vários deuses. E aí os cristãos daquela época são perseguidos, por quê? Porque eles tinham apenas um Deus, e isso era inaceitável para aquele povo, como é inaceitável nos dias de hoje. Então aquele povo que vivia ali naquela terra, irmãos, onde Jesus estava, em Cafarnaum, na região da Galileia, aquele povo era um povo que era cheio de crenças, era um povo que servia a vários deuses. Fora isso, irmãos, ele era um povo onde havia também o estabelecimento do Império Romano. Então Jesus está ali, irmãos, para trazer o Evangelho do Reino, para trazer vida para aquele povo. E Mateus vai nos dizer que quando ele começa, é interessante que aqui ele de fato está inaugurando o seu ministério. E quando ele faz isso, irmãos, o lugar que ele vai é para um lugar desprezado, é para um lugar esquecido, é para um lugar, irmãos, onde eu e você talvez não iríamos. Jesus poderia, irmãos, começar o seu ministério nos palácios. Jesus poderia falar: olha, eu quero começar o meu ministério com grandeza, com coisas extraordinárias. Irmãos, ele vai para um lugar menos esperado, um lugar desprezado pelos judeus. E você sabe o que isso nos diz, irmãos? Isso nos diz que ele veio cumprir o seu propósito, ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Irmãos, isso é fantástico. Você sabe por quê? Porque ao invés de Jesus ir atrás dos grandes e dos poderosos, ele veio atrás de nós. Irmãos, Paulo ele vai dizer que não são muitos os grandes desse mundo que são chamados, mas pelo contrário, são os desprezados, são os pequenos, são os oprimidos. E isso é fantástico, irmãos, porque uma vez que um pequeno vem a Cristo, ele se torna grande, não aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus. Por quê? Porque tem a verdadeira sabedoria, tem a verdade na sua vida. Irmãos, não adianta você ser o imperador do mundo, mas você vai perecer e ir para o inferno. Enquanto aquele pequeno, irmão, desprezado, que às vezes não sabe nem ler nem escrever, ele teve um encontro com Deus, ele tem a vida eterna. Irmãos, essa é a verdadeira sabedoria, essa é a verdade de Deus. É por isso que o Evangelho é loucura para o mundo, mas é poder para nós que cremos. O mundo não consegue entender, irmãos, mas nós que cremos somos fortalecidos por esse poder. Jesus então ele vai para este lugar e ele cumpre a profecia. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sobre aqueles irmãos que viviam na região de sombra e morte, resplandeceu-lhe a luz de Cristo. Irmãos, assim também é na nossa vida, assim também é na vida de todos aqueles irmãos que ainda não tiveram um encontro real com o Senhor. Nós vivíamos em trevas, até que um dia a luz do Senhor raiou sobre nós, e nós passamos a ver, irmãos, nós começamos a ver quem nós éramos de verdade. E você sabe qual que é o problema? Quando a luz de Cristo vem, muitas das vezes nós não gostamos daquilo que nós vemos. Por quê? Porque quando nós estávamos em trevas, nós achávamos que nós éramos alguma coisa. Você lembra daquele jovem que chegou até Jesus e falou: mestre, o que farei para herdar a salvação? E Jesus fala: olha, cumpra a lei, cumpra os mandamentos.
E Jesus cita apenas uma parte, que é a segunda parte, que é do amor ao próximo. Não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. E o resumo da lei é: ama o teu próximo como a ti mesmo. E aquele jovem olhando para Jesus fala: tudo isso eu faço desde pequeno. Irmãos, olha que engano. Olha que engano. Jesus olha para o coração daquele jovem e vê que ele está enganado, vê que ele está mentindo. Você sabe o que Jesus faz? Falta uma coisa: vende tudo que tem e dá aos pobres. Irmão, Jesus não queria que ele vendesse tudo. Jesus queria mostrar para aquele homem que ele não estava cumprindo a lei como ele achava que estava. Porque ele fala: Senhor, eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Mas enquanto o seu próximo passava necessidade, aquele homem tinha fartura e ele não ajudava. Qual foi o resultado? Ele se retira triste, irmãos, porque possuía grandes propriedades, grandes riquezas. Irmãos, quando a luz de Jesus vem, muitas das vezes nós não gostamos daquilo que nós vemos. Quando Jesus chegou para os fariseus e expôs a hipocrisia daqueles líderes religiosos, irmão, eles não gostaram daquilo que eles viram. É por isso que eles perseguiram o Senhor. O coração dos líderes daquela época estavam cheios de invejas, estavam cheios, irmãos, de ciúmes, de rancor, de soberbas e arrogâncias. Assim é nos nossos dias. É por isso, irmãos, entenda bem uma coisa: o Evangelho sempre vai ter duas reações. Ou ele vai quebrar os nossos corações e nós vamos amar a Cristo, ou ele vai endurecer o nosso coração e nós vamos odiar a Cristo. Toda vez que o Evangelho é pregado, essas duas coisas acontecem. Ou você enxerga a sua realidade, irmãos, e isso te leva aos pés de Cristo, ou você então, irmãos, ao ver a sua realidade, você tem raiva do que vê e você passa a odiar a Cristo, porque Ele te mostrou isso, porque Ele confrontou o seu coração. Assim é o mundo, irmãos. Assim é todos aqueles que ouvem a palavra de Deus. Ou eles têm um coração quebrantado, ou eles têm um coração endurecido. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Assim éramos nós. Quando a luz de Deus brilhou, irmãos, nós começamos a ver que muitas coisas que nós achávamos que era certo estavam erradas. Quando a luz de Deus brilhou, irmãos, nós começamos a ver que muitas coisas que nós achávamos que era normal, que era comum, irmãos, não era. E isso mudou a nossa vida, isso mudou a nossa história. Isso, irmãos, é o que o verdadeiro Evangelho faz em nós. Lembra, irmãos, que o pecado do diabo foi a soberba. Ele quis ser, irmãos, aquilo que ele não era. E a soberba, irmãos, é a raiz de todos os pecados. E é isso que Jesus ele faz, irmãos. Ele arranca de nós essa pretensão que nós temos e nos humilha diante de Deus. Você sabe por quê? Porque uma vez que nós somos humilhados diante de Deus e reconhecemos quem nós somos, nós podemos viver uma vida de verdade, não uma vida de aparência. Irmãos, a pior coisa que tem é uma vida de aparência. A pior coisa que tem é você querer ser, aparentar ser aquilo que você não é. Isso é em todas as áreas da nossa vida. E você sabe qual é o problema? O problema é que o mundo te ensina isso. O mundo te ensina a viver de aparência, irmão, seja na vida financeira, seja no seu lar, seja na igreja, irmãos. Em qualquer lugar as pessoas querem ser, principalmente com o evento das mídias sociais. Deixa eu te dizer uma coisa, eu conheço as mídias sociais. 98% do que vocês verem ali é mentira. É mentira, é ilusão, é engano. É engano, irmãos. É mentira, completamente. É aparência, é uma vida de aparência. Depois que a pessoa grava aquele vídeo cheio de luxo, cheio de mentira, irmão, a pessoa volta para a vidinha miserável dela. Mas ela tem que aparecer para as pessoas. Irmãos, isso é a pior tristeza que existe. É o pior engano que existe. Você viver desse jeito, viver de aparência dentro do seu lar. Viver de aparência, irmãos, é principalmente na presença de Deus, aquele que conhece o nosso coração.
Irmãos, diante de Deus, quando nós recebemos o Evangelho de Cristo, a nossa vida tem que ser transformada. É por isso que Jesus fala: entra para o teu quarto e ora ao teu Pai que te vem em secreto. Por quê? Porque ali você não tem aparência. Ali é você e Deus, irmãos, na intimidade do seu quarto. Você não precisa fingir, não precisa caçar palavras bonitas, não precisa, irmãos, colocar máscara diante de Deus. Muitas das vezes nós fazemos isso diante dos homens. Mas quando você está a sós com Deus, você é quem você é. E é ali onde Deus te vê. É ali onde Deus ouve o seu clamor. Irmãos, o povo que vivia na região da sombra da morte, sobre aquele povo resplandeceu uma grande luz. E não era assim que nós vivíamos, irmãos, na região da sombra da morte, morrendo todos os dias. Irmãos, vivendo nesse mundo achando que tínhamos tudo, quando na verdade não tínhamos nada. Vivendo nesse mundo buscando uma alegria que o mundo não pode dar. Vivendo nesse mundo, irmãos, buscando uma satisfação que o mundo não pode dar. Procura aí fora, irmãos, eles nunca encontrarão. Só Deus pode trazer, irmãos, o propósito para a nossa vida, pode preencher a nossa alma. Se você, irmãos, estudar a vida de Salomão, Salomão foi o homem mais rico na sua época e o rei mais sábio, irmãos, que já pisou sobre essa terra. Se você estudar a vida de Salomão, você vai ver, irmãos, que Salomão tentou procurar no mundo algum sentido para a vida. E ele até se desviou dos caminhos do Senhor. Ele até quis buscar no mundo, irmãos, o propósito da sua vida. E depois de ter feito tantas coisas e experimentado tantas coisas, ele chegou numa conclusão. Ele falou: o sentido da vida é esse: tema a Deus, ande nos caminhos do Senhor. Esse é o propósito da vida. Irmãos, pode procurar, você não vai achar. O povo que vivia na região da sombra da morte, sobre eles resplandeceu a luz, e a partir de então eles puderam ter vida, eles puderam, irmãos, viver uma vida de verdade, não uma vida de mentira. Eles puderam seguir a Cristo e ser quem eles eram. E é interessante isso, irmãos. Se você olhar, aqueles que estavam em volta de Cristo sempre eram os desprezados. Sempre eram, irmãos, aqueles que não tinham nada, aqueles que não eram nada, aqueles, irmãos, que muitas das vezes era excluído pela sociedade daquela época, pelo povo daquela época. Jesus chama Mateus, que é o autor desse livro, para ser seu discípulo. E Jesus vai comer na casa dele com outros publicanos e pecadores. Os santos daquela época, os líderes religiosos daquela época diziam: o seu mestre come com os pecadores. Eles eram santos demais para se contaminar com outros. A resposta de Jesus: eu vim chamar pecadores e não justos. Irmãos, como isso é maravilhoso para nós. Se você pensar na obra de Deus, irmãos, como isso é maravilhoso para nós. Qualquer outro rei, qualquer outro salvador, irmãos, viriam atrás dos maiores, viriam atrás dos mais importantes. Mas Jesus, desde o seu nascimento, ele mostra a sua simplicidade, a sua humildade. Ele mostra, irmãos, o que ele procura de verdade. Ele procura corações humildes, corações abertos, corações sinceros, que o sirvam de verdade, irmãos. E no verso 17 fala: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Deixa eu te falar uma coisa. O Evangelho é as boas novas de salvação, é a boa notícia de salvação. Qual que é a boa notícia, irmãos? A boa notícia é que Cristo veio ao mundo para morrer por nós e para pagar o nosso preço, a nossa dívida que nós tínhamos com Deus. Qual que é a má notícia? A má notícia é que eu e você, irmãos, estávamos perdidos, condenados nesse mundo, com uma dívida, irmãos, que nós nunca poderíamos pagar. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Cristo pagou na cruz por nós. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Irmãos, enquanto eu e você não entendermos isso, nós não seremos convertidos de verdade.
Enquanto eu e você não entendemos que o Evangelho, irmãos, começa com arrependei-vos, nós não poderemos experimentar o verdadeiro poder de Deus, o verdadeiro amor de Deus. E qual que é o problema, irmãos, desse mundo? O problema desse mundo é que essa primeira parte do Evangelho foi tirada, e é pregada apenas a segunda parte do Evangelho. Venham a Cristo e seus problemas acabarão. Venham a Cristo e sua vida será transformada. Olha, se você vier a Cristo hoje, você nunca mais estará enfermo. Olha, Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Aceite Jesus como seu Salvador. Irmãos, e raramente alguém vira e fala: olha, se você quiser vir a Cristo, primeiro negue-se a si mesmo, arrependa dos seus pecados, tome a sua cruz e depois venha até Ele. Jesus, uma vez, ele contou uma história. Ele falou: qual é o homem que vai construir uma casa? Primeiro, ele não calcula se o que ele tem condição de terminar. Para quê? Para que, começando a construir, não fique parado pela metade, e aqueles que o veem passem e zombe dele. Qual é o rei que, indo para a guerra, ele não calcula primeiro se com 2.000 soldados ele consegue vencer aquele que está com 10.000? Por quê? Porque se ele vê que não tem condição, antes da guerra começar, ele faz paz com o exército inimigo. Assim também é aqueles que quiserem me seguir, tem que calcular o preço primeiro. Para quê? Para que, começando, não parem no meio do caminho e sejam zombados pelos outros. Irmãos, esse é o verdadeiro Evangelho. Qual que é o preço, pastor? O preço é renúncia, é negarmos a nós mesmos. Irmãos, não adianta nós virmos a Cristo, virmos a igreja sem querer renunciar. E hoje nós vemos tantas coisas, irmãos, tantas coisas absurdas, tantas pessoas abandonando a fé por coisas ridículas, por coisas inúteis. As pessoas abandonando a Deus, irmãos, por coisas banais. E Jesus, irmãos, agora Ele está aqui falando: olha, arrependei-vos e crede. Arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Arrependei-vos, irmãos. E é interessante que esse reino está aqui, está sobre nós. E hoje, mais do que nunca, essa mensagem ela precisa ser pregada. Você sabe por quê? Porque Jesus está voltando. E não adianta você ganhar o mundo inteiro, irmãos, e perder a sua vida, perder a sua alma, perder a sua casa. Arrependei-vos, irmãos, e credes. Por que gastar a sua vida com as coisas banais desse mundo, se nós podemos dedicá-las a Cristo? Ah, pastor, mas se eu fizer isso, eu não serei reconhecido. Irmãos, você será reconhecido por Deus, e isso basta. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Deixa eu te dizer uma coisa: esse confessar não é vir aqui na frente e repetir uma oração decorada. Não tem nada a ver com isso, irmão. Ninguém que veio a Cristo teve que repetir essa oração. Eles tiveram que se arrepender dos seus pecados. O confessar a Deus, irmãos, diante dos homens, é através da sua vida você dá testemunho do Senhor. Aqueles que me negarem diante de Deus, eu negarei diante dos homens. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Foi colocada uma estátua de ouro e tocado, e ao soar da trombeta todos tinham que se prostrar. Irmãos, eles não eram os únicos judeus que estavam ali, mas eles foram os únicos que manteram de pé. Por quê? Porque eles não se dobrariam diante de nenhum outro senão do Senhor. Talvez algum dos seus amigos falou que fala para mim, para você: rapaz, para que você vai fazer isso? Ajoelha, mas no seu coração Deus sabe que você não está adorando, você está fazendo isso apenas para não ter problema. E eu imagino eles respondendo: olha, se eu ajoelhar, eu vou estar falando e mostrando com a minha atitude para todo mundo que eu deixei de adorar o meu Deus, que eu deixei de servir o meu Deus. Irmãos, assim é na nossa vida. Muitas das vezes nós fazemos coisas nesse mundo, irmãos, pensando: Deus conhece o meu coração, eu estou fazendo isso aqui, mas Deus sabe que não é bem assim. Só que as nossas atitudes mostram se nós estamos confessando a Cristo ou se nós estamos negando a Ele. As nossas atitudes, irmãos. Então Jesus está dizendo: está próximo o reino dos céus, é chegado o reino dos céus. E eu digo nessa noite: está próximo a vinda do Senhor.
É chegado a vinda do Senhor. O dia que nós nos alegraremos para sempre, irmãos. Por isso eu quero te incentivar nessa noite a viver o Evangelho verdadeiro. Eu quero te incentivar, irmãos, a não olhar para os seus problemas, a não olhar para as dificuldades dessa vida, porque o dia está próximo, o Senhor virá, e nesse dia, irmãos, nós seremos completos. Nesse dia, irmãos, toda perca que nós tivemos nesse mundo, nós teremos um ganho eterno com o Senhor. Esse é o verdadeiro Evangelho. Jesus nunca prometeu, irmãos, que iria curar todas as suas enfermidades, ou que iria te enriquecer, ou que você não teria problema. Pelo contrário, Ele falou: no mundo tereis aflição. Mas uma coisa Ele prometeu: que quando Ele viesse de novo, Ele enxugaria dos nossos olhos todas as lágrimas. Isso Ele prometeu, irmãos. E naquele dia, irmãos, aquele que nunca andou nesse mundo entrará por aquelas portas de pé. Você já pensou nisso, irmão? Você já parou para pensar quão glorioso vai ser esse dia? A vinda do Senhor, a inauguração do novo céu e da nova terra. Tem uma família lá no interior, e eles tinham um menino especial. O menino já era adulto, irmão, mas parecia uma criança, todo definhado. Ele não conseguia falar, ele dependia 100% de sua família. Irmãos, a gente ia lá, orava, cantava, e ele gostava daquela música Zaqueu. Toda vez que cantava, ele ria. E aí nós viemos para cá e recebemos a notícia que ele faleceu já há algum tempo. Irmãos, aqui nesse mundo ele nunca andou, ele nunca falou. Aqui nesse mundo ele não pôde falar nenhuma palavra. Mas deixa eu te dizer uma coisa: na vinda do Senhor ele terá um corpo novo, glorificado. Ele estará completo com o Senhor. Aqui nesse mundo, irmãos, aqueles que nasceram paralíticos ou que ficaram assim por causa de acidentes, irmãos, eles estarão andando por aquelas portas. Aqueles irmãos que às vezes aquele parente seu que serviu a Deus, foi fiel a Deus, mas foi tomado pelo Alzheimer ou por qualquer outra doença, irmãos, e está lá definhando. Ele estará completo na vinda do Senhor, irmãos. Não haverá dores, não haverá enfermidades. É por isso que Paulo fala que nenhuma dor desse mundo se compara com aquilo que Cristo está preparando para nós. Olha a esperança, irmãos, olha a alegria. Eu não sei como que vai ser esse mistério, irmãos, mas as crianças que morreram e não tiveram chance de terem uma vida aqui, nós não sabemos como será, irmãos, mas eu sei que todos estarão ali, completos para o Senhor. Essa é a nossa alegria. Esse é o verdadeiro Evangelho. Os pais que perderam seus filhos novos, ou às vezes antes de nascer, irmãos, eles poderão ter confiança: um dia eu encontrarei ali. Como, irmãos, eu não sei, mas é promessa do Senhor. Aqueles que perderam seus entes queridos na fé poderão reencontrar novamente. Pastor, mas será apagado na nossa memória, irmão? Não será. Não será. Nós estaremos ali e nós saberemos por que nós estamos ali. Nós lembraremos de tudo, irmãos. Será tirado a dor de nós, não a memória. Imagina você sem memória diante de Jesus. Por que eu estou aqui? Quem é o Senhor? O que eu fiz? Não existe isso, irmão. Nós estaremos ali e saberemos, irmãos, que nós passamos aflições, passamos dificuldades, mas permanecemos fiéis. Permanecemos fiéis a Deus. E estaremos ali com o Senhor, falando: Senhor, como nós cantamos aqui, valeu a pena. Valeu a pena de servir. Valeu a pena arrepender dos pecados. Valeu a pena abandonar, Senhor, a prostituição. Valeu a pena, Deus, abandonar os enganos dessa vida, Senhor. Valeu a pena abandonar a mentira, Deus, os falsos amigos. Valeu a pena, Deus, porque agora nós teremos a eternidade contigo. Agora nós começaremos a viver de verdade. Irmão, se você acha que essa é a vida, irmãos,
você está enganado. A verdadeira vida começa quando o Senhor vier na glória, com o seu reino, com os seus santos, e inaugurar novo céu e nova terra. Ali nós teremos vida de verdade, irmãos. E aí eu te pergunto nessa noite, irmãos, vale a pena trocar a eternidade por causa de coisas banais desse mundo? Aqueles que nascem na emoção morrem quando a emoção acaba. Aqueles que vêm a Cristo por causa de bênçãos morrem, irmãos, quando as bênçãos param de chegar. Agora, aqueles que vêm por causa do Evangelho, irmãos, eles permanecem para sempre. Eles permanecem até o fim. Eles permanecem até o fim. É esse Evangelho que mudou o mundo na época de Jesus e tem mudado o mundo até os dias de hoje. Fique sobre os seus pés. Eu quero te perguntar uma coisa nessa noite. Se a pregação de Jesus é essa: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, será que nós podemos, irmãos, mudar essa pregação? Será que nós podemos pregar outras coisas senão o verdadeiro Evangelho do Senhor? Irmãos, confia no Senhor nessa noite. Abre mão de tudo aquilo que te afasta de Deus. Abandona o seu pecado, irmãos. Abandona a soberba. Abandona a arrogância. Irmãos, nós não somos nada. Nós precisamos de Deus. Abandona a sua justiça própria. Ah, pastor, eu sou tão bom. Irmão, nós não somos. Nós somos capazes de coisas terríveis. E se não fosse Deus em nós, irmão, se não fosse a misericórdia de Deus em nós, irmãos, nós não poderíamos fazer nada, não há nenhum bem em nós. Fala com o Senhor nessa noite. Assim como aquele povo que vivia em trevas e viu a luz, nós também vimos a luz. Há outros que precisam ver essa luz, irmãos, e é necessário que por meio da nossa vida e testemunho essa luz seja levada, porque o próprio Senhor diz: vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Uma vez iluminados, nós devemos também levar essa luz a outros. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nessa noite, ó Deus, eu quero colocar a tua igreja diante de ti, Senhor. Nós, Senhor, que estávamos em trevas, que andávamos, ó Deus, na terra de sombra e morte, sobre nós resplandeceu a luz do Evangelho de Cristo, e nós passamos a ver a verdade, ó Pai, que antes não víamos, a verdade de que somos pecadores, ó Pai, a verdade, Deus, de que nós, Senhor, por nós mesmos, não podemos nada, nós não podemos nos achegar a Ti na nossa força, é só por causa de Cristo, é só por Tua causa, Senhor, que nós podemos nos achegar a Ti. E vendo essa verdade, Deus, nós passamos a ter uma nova vida. Nós fomos até a cruz e ali o fardo do nosso pecado caiu. Ali, ó Deus, nós passamos a ter uma nova vida. Ali o Senhor mudou a nossa história. Ali na cruz, Senhor, o Senhor transformou o nosso coração, Senhor. E por isso nós estamos aqui hoje, Pai,